Hoje, também a primeira turma do Supremo, né, formou maioria para condenar a Zambelli. Pegou aí 10 anos de prisão pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica em razão daquele ataque ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Né? Eu te pergunto, 10 anos, você acha que é uma condenação correta? Ela pode ainda recorrer? Você acha que ela vai ser presa rapidamente? O que você acha que vai acontecer daqui para frente com a Zambelli, né, que era ali uma das grandes personalidades do bolsonarismo? 10 Então, anos mais a ineligibilidade, né? É, que é automática nesses casos de condenação a uma pena desse tamanho, né? E então, a Zambelli, veja, já é um caso assim, sintomático da estrutura desse nosso parlamento atual. Né? Por que ela continua ainda no parlamento? Né? Porque ela chegou a ter um caso levado à comissão de ética, e esse caso, efetivamente, deveria ter levado ao fim do seu mandato, mas não aconteceu, pois ela continuou, apesar de todas as coisas que fez contra a democracia, apesar dos crimes cometidos contra a democracia, ela continuou como deputada no interior do parlamento. E aqui é um crime também gravíssimo, que tem vinculação com tudo isso que nós estamos conversando aqui. Porque, no fundo, ela determinou que um hacker, que foi o Walter Delgatti, ele entrasse no sistema do Poder Judiciário, no caso ele entrou no Conselho Nacional de Justiça, porque ela diz lá no processo, está escrito no voto do ministro Alexandre de Moraes, ela queria que ele demonstrasse que era possível invadir o sistema do Poder Judiciário para demonstrar para determinados militares, né, para as Forças Armadas, que realmente a eleição era uma coisa ilegítima, que era preciso anular a eleição e fazer tudo de novo por meio de voto impresso. Né? Então, era esse o intento ali, na ordem que ela deu, para que ele invadisse o sistema público do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, enfim, do Poder Judiciário. Então, veja que há uma vinculação já muito clara entre isso e o golpe de Estado, e a tentativa de golpe de Estado. E ela vai receber uma pena que uma pena, porque veja, essa invasão não foi uma só invasão, não foi só um crime que foi cometido, foram vários crimes cometidos. Né? Por isso que ela vai receber essa pena de 10 anos. Ela comete o crime de invasão do dispositivo informático, quer dizer, entrou num sistema de informática que não pertencia a ela. Há uma agravante, porque ela faz isso como parlamentar, como deputada. Veja que coisa gravíssima isso. Determinar uma pessoa para invadir um sistema sendo deputada. Então, isso é uma coisa grave, é inconcebível uma coisa dessa. Isso também está lá no voto do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, como é que se pode admitir, se pode supor, inclusive, que isso pudesse acontecer? Isso é uma coisa totalmente absurda. Alguém, num cargo público importante como esse, representante, quer dizer, é nomeada representante do povo e manda que se cometa um crime. Né? E não é só isso, também houve a falsidade ideológica, quer dizer, quer dizer, criando uma identidade fake ali do próprio ministro que determinava a sua prisão, inclusive também vários bloqueios de quantias. Isso deu um prejuízo enorme para o Brasil, né? Não apenas para o Conselho Nacional de Justiça, mas para o Brasil, para o orçamento brasileiro, para poder corrigir o sistema, tendo em vista essa invasão desse hacker comandado por ela. Isso está lá na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E, portanto, quer dizer, a pena de 10 anos, ela diz respeito a todos esses crimes. E ainda foi dosada segundo a teoria do crime continuado. Não é somar um crime ao outro, uma pena de um crime ao outro. Não. Você somou metade de um crime, como se tivesse sido cometido um crime e meio. E, no final das contas, com os dois crimes, deu 10 anos. Não tem como a gente dizer assim, olha, essa pena é alta ou é baixa. Assim como também não tem como a gente dizer que a pena recebida pelas pessoas que praticaram o golpe é alta ou baixa, porque isso está na lei. O juiz, a juíza, quando dá uma sentença, não pode fugir disso. Ele não pode dar uma opinião, falar assim, olha, eu estou dando uma pena muito alta, estou dando uma pena muito baixa. Não faz parte do papel do juiz ou da juíza. Ele tem que cumprir estritamente aquilo que está na lei. Ora, quem é que votou essa lei? Foi o próprio parlamento. Essas leis todas foram criadas pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional agora diz assim, olha, o Supremo está exagerando. Como está exagerando? Se ele está simples e tão somente cumprindo aquilo que o Congresso decidiu. É a lei que diz que a pena deve ser desse tamanho. Então não tem essa discussão. Né? Então, toda essa discussão em torno do tamanho das penas, não é uma discussão fora de lugar, porque, veja, se as pessoas estão reclamando das penas, então o que elas devem fazer? Devem fazer que o Congresso Nacional mude a lei. É isso que tem que acontecer. Inclusive, veja,
O Congresso não tem que perder tempo em mandar um ofício para o Supremo Tribunal Federal falando que o processo está suspenso. O certo é o Congresso fazer aquilo que é o seu dever. Olha, nós achamos que a pena é muito grande, nós vamos mudar a lei. Só que essa ousadia eles não têm, porque a pena que foi estabelecida para esses crimes é a pena correta. Veja, eles são crimes extremamente graves. Esse que foi cometido pela Carla Zambelli, não é? Pelo Walter Delgatti, é uma coisa inconcebível. Como é que uma pessoa que é deputada manda invadir um sistema público para forjar um mandado, para mostrar para as pessoas que o sistema é frágil e levar a um convencimento das Forças Armadas a um golpe, a uma ilegalidade. Tchê, eu pensando exatamente isso, a gravidade do crime, esse teatro de absurdos, né, que nós estamos falando aqui, são coisas inimagináveis. Mas se nós não estivéssemos aqui numa época dos crimes cibernéticos, como é que esse crime seria cometido? Bom, uma deputada contrataria um capanga para invadir fisicamente a sede do Conselho Nacional de Justiça, ir lá dentro, entrar nos sisteminhas, produzir documentos falsos e determinar ordens para os oficiais de justiça. Foi disso que nós estamos falando. A diferença é que foi feito um crime virtual, quando, na verdade, ele é um crime que tem materialidade e a mesma gravidade como se fosse físico esse crime, de presencial esse crime. Não sei se é mal comparação isso, mas para buscar uma equivalência, para dizer que isso aqui é uma coisa tão absurda para a gente imaginar, né, que eu fico pensando, bom, se não tivéssemos na era cibernética, como é que ela teria praticado esse crime, uma vez que a vontade de praticar, movida por esse interesse de dar um pretexto para os militares intervirem, ela realizou o crime, não é isso? Claro. Não, a sua análise está corretíssima, Miola. Se nós não tivéssemos o sistema de informática, o dispositivo informático, como diz o Código Penal, você teria a máquina de escrever, né? Ou o telex. Ou então a pessoa ia lá, forjava um mandado, copiava o mandado com o timbre da justiça e datilografava e pagava para alguém para fazer aquilo, infiltrar e entrar no sistema do judiciário para prender um ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja só, isso não é uma brincadeira, né? Prender o ministro, bloquear valores desse ministro, né? E simplesmente vai dizer para a Força Armada, vejam só como eu consegui invadir ali e, portanto, aqui tem um pretexto para nós cometermos o crime de golpe de Estado. Então, as coisas estão... Quer dizer, é uma coisa inimaginável. E quanto à outra questão, quer dizer, desculpe, Florestan, mas a gente fica chocado, né? Eu acho que todos nós estamos perplexos diante daquilo que essas pessoas, ligadas a esse esquema da extrema-direita, quer dizer, eles invadiram o Estado brasileiro contra todos nós. É isso que eles fizeram. Essas pessoas fizeram isso. Né? Bom, mas agora, ela pode, agora com a processo, ela pode, por exemplo, apresentar embargos para serem discutidos pela própria turma, ou pode apresentar embargos para serem decididos pelo plenário, um habeas corpus ser decidido pelo plenário, assim por diante. Mas o destino desse caso específico, que a decisão está muito bem formulada, não tem como escapar dessa decisão, é efetivamente a prisão. Né? A perda do mandato e a prisão.